Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, paroquianos da nossa paróquia, Nossa Senhora da Abadia, Diocese de Cristalândia, graça e paz. Que Deus abençoe e ilumine a todos nós, unidos na fé, nesse dia 13 de novembro de 2024, nessa quarta-feira da 32ª semana do Tempo Comum. Abrimos o nosso coração para ouvir o Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículos de 11 a 19. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que, caminhando para Jerusalém, Jesus passava entre Samaria e a Galileia. Quando estava para entrar num povoado, 10 leprosos vieram ao seu encontro. Pararam à distância e gritaram: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Ao vê-los, Jesus disse: Ide apresentar-vos ao sacerdote. Enquanto caminhava, aconteceu que ficaram curados. Um deles, ao perceber que estava curado, voltou glorificando a Deus em alta voz. Atirou-se aos pés de Jesus e, com o rosto por terra, lhe agradeceu. E este era o samaritano. Então Jesus lhe perguntou: Não foram 10 os curados? E os outros 9, onde estão? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser este estrangeiro. E disse: Levanta-te e vai, tua fé te salvou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros irmãos e irmãs, ouvintes, o que podemos dizer a respeito disso? Nós vamos lembrar que Jesus está no Evangelho de Lucas, caminhando para Jerusalém. É a última viagem de Jesus, que ele vai enfrentar em Jerusalém a sua paixão, morte e depois a ressurreição. Será preso e julgado. Nesse período, Jesus caminha. No decorrer do caminho, passando pela região da Samaria, e a Galileia, encontrou 10 leprosos. Os leprosos, eles eram, pelo sacerdote, quando alguém pegava uma lepra, ele era expulso da família, expulso da sociedade, não podia viver em sociedade e vivia perambulando, gritando que era um pecador, que ninguém podia se aproximar porque você não podia tocar no leproso, que você se tornava impuro. Então nós estamos falando de 10 homens que se uniram em torno da mesma doença e de longe pede a Jesus piedade. Por que pede piedade? Porque para o leproso a lepra é um castigo de Deus por algum pecado que ele cometeu. Então ele precisa ser perdoado para recuperar a saúde. E a lei de Moisés definia que ao se recuperar de uma lepra, recuperar a saúde, se livrar dela, você tinha que voltar ao sacerdote, se apresentar, porque era o sacerdote que te expulsava e era o sacerdote que dava permissão para que você voltasse para a sua família. Fora disso, você vivia perambulando, gritando que você era um pecador, sem ninguém se aproximar. Então, esses 10 homens estão nesse contexto. E é nesse contexto de humilhação, quer dizer, você já se sente doente, depois você tem que ficar se humilhando, depois você se sente culpado porque Deus está te castigando. Então são pessoas com toda essa carga. Então esses 10 pedem piedade porque eles precisam ser perdoados para recuperar. Jesus, conhecendo a norma de Moisés, então vai se apresentar ao sacerdote. Pelo caminho, os 10 são curados. E um, ao perceber que foi curado, ele não vai ao sacerdote. Ele volta glorificando a Deus, reconhecendo a divindade em Jesus. Ele volta reconhecendo a divindade em Jesus. Então ele volta, ele não vai precisar. E esse homem é um samaritano. Samaritano e judeus não se batem, são inimigos. Entendeu? Os samaritanos são considerados como pagãos. Então esse homem volta e glorifica a Deus. E Jesus pergunta: mas não foram 10 os curados? Os outros 9 foram seguir a regra, a orientação. Ninguém percebeu que foi no encontro com Jesus e não com o sacerdote e com a lei de Moisés que os curaram. Foi um encontro com Jesus que devolveu a eles o curar. Mas esse samaritano, eu não preciso de autorização de sacerdote. Eu só preciso da bênção de Jesus. E por isso esse samaritano que volta nesse gesto de fé, de reconhecimento, prostrando-se com a terra no rosto de terra, Jesus pergunta: não foram 10? Cadê os outros 9? E aí termina com uma coisa interessante no Evangelho. Levanta-te, vai, a tua fé te salvou.
Então nós temos a cura dos 10, mas a salvação só foi oferecida para esse que descobriu: eu não preciso disso, eu só preciso de Jesus. A salvação veio para aquele que encontrou em Jesus a resposta para: não, aqui está. E por isso esse cara não recebeu só a cura, os 10 receberam, os 10 foram curados. Porque uma coisa é você ser curado. A gente pode ser curado. Eu estou doente, acontece um milagre, eu sou curado. Isso não significa que eu estou salvo. Uma coisa é a gente ser curado, outra coisa é a gente ser salvo. Viu? Então a fé desse homem que reconheceu em Jesus: basta a tua palavra que eu me curei, e eu não preciso de ir sacerdote nenhum, liberta ele dessa estrutura, desse ritual inútil. Nós vamos descobrindo a beleza disso, a beleza de que não basta ser curados, a gente tem que ser salvos. Mas a fé é que garante a nossa salvação, a fé em Jesus Cristo. Por isso a insistência nos evangelhos é muito significativa. Mas eu só posso ter fé em Jesus Cristo se eu estou seguindo Ele e aprendendo com Ele. Se eu não tenho essa referência, eu não tenho. Então eu só posso ter fé em Jesus Cristo se há um seguimento e se há uma convivência e uma experiência. Porque é na lógica da convivência e da experiência que eu vou adquirindo a minha fé em Jesus Cristo. Por isso esse relato dos 10 leprosos, e quem reconhece Jesus é um estrangeiro, é um samaritano, não é um judeu, vai mostrando para cada um de nós que às vezes a gente tem que pedir piedade. A gente tem que pedir a Deus que tenha piedade de nós, porque às vezes a vida é sofrida. Às vezes é muita confusão, é muito interesse, é muito jogo, é muita sensibilidade, muita gente com os nervos à flor da pele. E a gente coloca-se nos braços de Deus, pedindo que Deus nos ilumine, nos oriente, nos fortaleça, para que a gente seja curado daquilo que nos humilha, que a gente seja curado daquilo que nos destrói, que a gente seja curado daquilo que nos prende, para que, movidos pela fé e prostrados diante de Jesus, a gente possa dizer a Jesus, escutar de Jesus: levanta-te, vai, a tua fé te salvou. E o que a gente quer é a salvação mesmo, a gente precisa da salvação mesmo. Que Deus abençoe a todos nós, nos fortaleça na fé, abra o nosso coração, fiquemos em paz, vamos em paz, porque a nossa fé nos salvou. Um abraço, até mais.